Saudações, está no chat ao vivo, 7 de agosto, estou com você, turma de refrigeração. Agora é hora de descansar, terminou o semestre, como é que foi? Foi legal? Beleza, Antônio no Pará, quero você participando direto no nosso chat ao vivo. E se você não está no chat ao vivo, se inscreva no canal, ative as notificações, que na sequência começaremos um show de eletrodinâmica. Mas antes, alguém quer dar um recado para você? Vai lá! Show de bola! Parabéns a você que está participando desse projeto grandioso. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o e-mail institucional nesse projeto grandioso, projeto de extensão do IFRN, e dúvidas no WhatsApp. E hoje, Carlos, sou seu fã. O que é que nós vamos ver? Potencial elétrico na abordagem de energia mecânica. Hoje vamos misturar potencial elétrico com a parte de trabalho e energia mecânica, hein? Muito show o nosso curso. Já estamos na aula 71. Tá preparado? Bora comigo? Gente, o que é que eu estou mostrando para você aqui à direita? Vamos ler comigo com muita atenção. Seja uma carga fonte, a cargona aqui, ó, positiva e está fixa. E um ponto A, neste ponto A, que está situado a uma distância dA dessa carga, eu vou colocar uma carguinha de prova Qzinho. O que é que vai acontecer com ela, hein, gente? Nós sabemos que quando eu coloco essa carga Qzinho aqui, ela vai ficar submetida à ação de uma força de repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. E ela vai se deslocar até um ponto B pela ação dessa força elétrica. Então essa carguinha sai de uma distância dA e vai para uma distância dB. Obviamente, como ela está sendo solicitada por uma força, ela vai ganhar velocidade. Então ela foi colocada em repouso no ponto A e a ação da força fez com que ela ganhasse velocidade. Gente, isso lembra alguma coisa de energia mecânica? Lembra, né, gente? É a energia cinética. A gente volta a falar sobre isso já já, tá? Porque eu queria que agora, neste momento, você relembrasse comigo. Quando uma carga é colocada em um ponto do espaço, ela adquire energia potencial elétrica. E como é que eu calculo o potencial elétrico nesse ponto A? Você ainda lembra? Eu divido a energia potencial que ela adquiriu pelo valor de sua carga. Então eu posso isolar a energia potencial elétrica dela. A energia potencial no ponto A vai ser o valor da carga vezes o potencial do ponto A. Se eu faço a mesma coisa para o ponto B de bola, Carlos, o potencial no ponto B de bola vai ser a energia potencial que ela adquire ao ser colocada no ponto B dividido pela carga. Então daqui eu tiro que a energia potencial dela no ponto B é carga vezes o potencial de B. Carlos, mas o que é que isso é importante? Porque lá da aula 20, na aula de trabalho, nós sabemos que a diferença de dois tipos de energia potencial corresponde ao trabalho. Lá, a gente falava de energia potencial gravitacional. O trabalho da força gravitacional é a diferença da energia potencial gravitacional do ponto de partida e do ponto de chegada. Aqui, nós estamos falando da energia potencial elétrica, fazendo uma analogia. Então, aqui, se eu diminuir a energia potencial do ponto A da energia potencial do ponto B, eu vou ter o trabalho da energia potencial elétrica, ou o trabalho da força elétrica. Você concorda comigo? Sim. Olha a observação para você relembrar. Note que assim como o trabalho da força peso, a força gravitacional, que corresponde à variação da energia potencial gravitacional, isso já na aula 22, nessa analogia eu vou dizer que o trabalho da força elétrica nada mais é de que a diferença da energia potencial elétrica do ponto de partida subtraída da energia potencial elétrica do ponto de chegada. Muito top, né, gente? Portanto, gente, como é que eu posso escrever isso? Trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto B é a energia potencial de A, de onde ela saiu, menos a energia potencial de B, para onde ela vai. Só que a energia potencial, a gente acabou de demonstrar, é a carga vezes o potencial do ponto A. E a energia potencial de B é a carga vezes o potencial do ponto B. Carlos, posso colocar o Q em evidência? Posso. QVA dividido por Q da VA.
QVB dividido por Q da VB. Gente, a partir de agora, a diferença de potencial do ponto de partida e do ponto de chegada, nós chamaremos de U. Então, o que é U? Diferença de potencial entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, eu posso dizer que o trabalho da força elétrica para levar uma carga de um ponto A até um ponto B é simplesmente o produto da carga que está sendo levada vezes a diferença de potencial. Que fórmula importantíssima. A partir de agora, quando você estiver dentro de um campo elétrico, você sempre terá isso, gente. O trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto de partida ao ponto de chegada é dado por essa fórmula. Lembre que o trabalho é dado em Joule, como a gente já viu lá nas aulas de mecânica, que é dada em Coulomb, e a diferença de potencial, conforme definido na aula anterior, é dada em volts. E outra coisa importante, a força elétrica, assim como a força gravitacional e a força elástica, são forças conservativas. E o que significa isso? O caminho para levar a carga de um ponto até o outro não depende da trajetória. Eu estou botando para ir de A para B em linha reta, mas poderia ser formando curvas, não importa. Nunca esqueça disso. O trabalho da força elétrica, assim como da força gravitacional, assim como da força elástica, por serem forças conservativas, não depende da trajetória. Depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada. Carlos, tô animado, viu? Carlos, e esse cara aí? É porque às vezes, gente, existe uma força externa. Essa força externa pode ser alguém puxando a carga. Não importa. Acompanhe comigo esse nosso amiguinho aí. Se existir o trabalho de uma força externa, que não seja elétrica, que não seja elástica, que não seja gravitacional, uma força feita por que a gente chama de operador, uma pessoa, uma máquina, um cabo, uma tração. Neste caso, eu estou dizendo que esse operador é o homem, transportando a carga do ponto A para o ponto B, eu tenho que usar o teorema da energia cinética. Aula 22. Olha a puxada que eu estou dando na sequência das aulas 20, 21, 22, 23. Gente, o que diz o teorema da energia cinética? Relembre comigo. Trabalho da força resultante. O trabalho de todas as forças que estão agindo naquele local sempre é igual. A energia cinética final, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial. E esse trabalho da força resultante seria o trabalho da força externa ao campo elétrico, mais o trabalho da força elétrica. Então entenda, gente, quando eu digo teorema da energia cinética, eu estou dizendo que é o trabalho de todas as forças que agem, sejam as forças que estão no campo elétrico, ou sejam as forças externas ao campo elétrico. Por exemplo, esse cara aqui, ó, movendo a carga. Então, o trabalho da força externa, mais o trabalho da força elétrica é a diferença da energia cinética. Mas espera aí, Carlos. O trabalho da força elétrica você acabou de demonstrar comigo. É a carga vezes a diferença de potencial do ponto de partida e do ponto de chegada. Então, gente, eis o teorema da energia cinética para qualquer força atuando em uma determinada configuração de sistema. Tá bom? Particularmente, gente, lá no céu, campo elétrico uniforme, algumas observações precisam ser dadas. Olha só, você tem aqui uma placa positiva e tem aqui uma placa negativa. Você já sabe que da placa positiva nasce o campo elétrico. Todo mundo está feliz, está feliz. E na carga negativa chega o campo elétrico. Aqui é afastamento, aqui é aproximação. E eu estou colocando para você, gente, o que a gente chama de superfícies equipotenciais. Os pontos A de amor, D de dado e E de errado, todos têm o mesmo potencial porque estão à mesma distância da placa positiva. Assim como os pontos B de bola e C de casa também é uma superfície equipotencial porque estão à mesma distância da placa negativa. Os pontos A, D e E, por terem o mesmo potencial e estarem na mesma superfície equipotencial, têm o mesmo potencial, VA igual a VD, que é igual a VE. E ele é maior, sabe por quê? Porque está mais perto da carga positiva. E os potenciais de B e C também são iguais, só que eles são menores, porque estão mais perto das cargas negativas. Então, eu vou imaginar, gente, uma carga positiva
por exemplo, saindo aqui do ponto A. Essa carga positiva, ela vai ser repelida pela placa positiva e vai se aproximar da placa negativa. Então, essa carga positiva vai se deslocar do positivo para o negativo. Não é verdade, gente? Os opostos se atraem. Se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai se deslocar para a placa negativa. E essa carga negativa aqui, se ela tiver, por exemplo, em C, ela vai se deslocar para o lado da carga positiva. Então, nunca esqueça essas observações agora do campo elétrico uniforme. Vá anotando se você não está no chat ao vivo. E se você estiver no chat ao vivo, vá me perguntando que eu estou ao vivo com você. Tá legal? Primeira observação. Cargas positivas como essa daqui se deslocam espontaneamente pela ação da força elétrica para pontos de menor potencial. Toda vida que você tiver uma carga positiva num campo elétrico, ela se desloca espontaneamente para menores potenciais. É como se um objeto caísse, iria espontaneamente para menores alturas, percebeu? E a negativa não. A negativa não vai para o lado da positiva, enquanto a positiva se desloca espontaneamente pela ação da força elétrica para os potenciais menores, as cargas negativas pela ação da força elétrica se deslocam espontaneamente para os maiores potenciais. Sacou? Segunda observação. No movimento espontâneo da carga, devido à ação da força elétrica, sua energia potencial elétrica diminui. Assim como a energia potencial gravitacional quando eu abandono o corpo. Quando eu abandono o corpo, ele perde a altura, perde a energia potencial, mas, parabéns, ganha energia cinética. Movimento espontâneo de uma carga dentro de um campo elétrico pela ação da força elétrica, sempre ela diminui sua energia potencial elétrica. Então, essa carga positiva está diminuindo sua energia potencial elétrica, indo para a placa negativa, e as cargas negativas estão diminuindo sua energia potencial elétrica, indo para as cargas positivas. Qual é o segredo? Deslocamento espontâneo pela ação da força elétrica sempre diminui a energia potencial elétrica. Para aumentar a cinética, né? Gostei, Carlos. Gente, atenção agora que nós vamos demonstrar algo que ficou da aula anterior. Na aula anterior eu tinha dito que as superfícies equipotenciais, pontos de mesmo potencial, sempre eram perpendiculares às linhas de força, a representação do campo elétrico. Superfície equipotencial e campo elétrico, linha de força, sempre são perpendiculares. Vamos ver por quê. Numa superfície equipotencial, gente, não tem diferença de potencial. A de amor e E de errado, por exemplo, estão no mesmo potencial. Então, isso me leva a quê? Que o trabalho é zero. Porque trabalho, né? Carga vezes a diferença de potencial. Então, o trabalho é zero numa superfície equipotencial. Então, se você quiser levar uma carga de A de amor para E de errado numa superfície equipotencial, o trabalho é zero. Agora, sabe por que o trabalho tem que ser zero? Tu lembra dessa fórmula lá na aula de trabalho? Da mecânica, trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Gente, para que isso aqui dê zero, o ângulo tem que ser 90, porque o cosseno de 90 é zero. Entendi, cara. É por isso que as superfícies equipotenciais têm que ser perpendiculares às linhas de força. Porque como aqui o trabalho tem que ser zero, o ângulo entre a equipotencial e a linha de força tem que ser 90 graus. É por isso. Perfeito? Sempre. Ratificando, né? Aprimorando o que foi dito na aula anterior. As linhas de força que vão definir as direções das forças elétricas e do campo elétrico devem sempre ser perpendiculares às superfícies equipotenciais. As superfícies equipotenciais é os pontilhados. As linhas de força são as linhas cheias com suas setas. Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Gente, vamos agora fazer uma relação entre a diferença de potencial e o módulo do campo elétrico. Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso é a coisa mais importante da aula, tá certo? Então, para fazer a relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico, vamos imaginar, por exemplo, o movimento dessa carga positiva indo da superfície equipotencial que contém o ponto A
até a superfície equipotencial que contém o ponto B. Lembre que essa carga positiva se desloca espontaneamente para pontos de potenciais menores. Eu sei, gente, que lá da mecânica, se eu quiser o trabalho sobre ela, eu faço a força vezes o deslocamento dela. Isso vem lá da mecânica, né? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que a gente viu que quando a força e o deslocamento estão para o mesmo lado, o ângulo é zero. O cosseno de zero é 1. Então eu posso dizer simplesmente que o trabalho é a força que está sendo feita sobre ela vezes o deslocamento dela. Mas espera aí, na aula 69, na nossa aula de campo elétrico, nós vimos que a relação que existe entre a força elétrica e o campo elétrico é essa. O módulo da força elétrica é a carga vezes o campo elétrico naquela região, que é constante, porque é um campo elétrico uniforme. Então eu vou substituir essa força Q vezes E aqui, tá legal? Como é que ficou aí, Carlos? O trabalho é Q vezes E vezes D. Guarda essa primeira expressão, porque na aula de hoje nós vimos agora há pouco que o trabalho também é carga vezes a diferença de potencial. Potencial de onde ela saiu, que é onde estão os pontos A, E e D, até o potencial que ela vai chegar, que é onde estão os pontos B e C. Nós vimos hoje também. Então, se você está vendo a primeira expressão e a segunda, eu posso igualar as duas. Então, eu posso dizer que o trabalho devido à força elétrica, Q vezes U, é igual ao trabalho da força elétrica na versão de mecânica. Q vezes U é igual a Q vezes E vezes D. Gente, posso cortar Q e Q e chego a essa fórmula que é o coração da aula de hoje. O que é que essa fórmula está me dizendo, Carlos? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos, maior menos menor, é sempre igual ao produto do campo elétrico vezes a distância. Agora, cuidado, essa distância é a distância entre as superfícies equipotenciais. É a distância sempre paralela, porque é onde estão as superfícies equipotenciais. Então, em resumo, o que é U? É a diferença de potencial maior menos menor entre as superfícies equipotenciais, medida em volts. É o módulo do campo elétrico em volts por metro ou Newton por Coulomb. Newton por Coulomb a gente viu na última aula. E D é a distância paralela entre as superfícies equipotenciais. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes numa questão ele pode pedir assim: qual a diferença de potencial para levar uma carga do ponto E de errado até C de casa? O aluno quer jogar diagonal. Não faça isso. A distância é entre as superfícies equipotenciais. Ok? Carlos, por que o campo elétrico pode ser em volts por metro? Gente, tá aqui, ó. Diferença de potencial é volts. Distância é metro. Passa o metro dividindo volt por metro, também é uma unidade de campo elétrico. Lembra que eu também prometi que iria fazer isso na aula de hoje? Volts por metro é idêntico em pontos de unidades, em termos de unidades, a Newton por Coulomb. Tá bom? Então dizer que um campo elétrico é 50 volts por metro é a mesma coisa de dizer que ele é 50 newtons por Coulomb. Carlos, tô animado, viu? Tô animado. Carlos, tá batendo palmas para mim? É porque você merece. Chegou a hora dos exercícios. Eita, Carlos, show de bola. 18 minutos de teoria. Agora nós vamos fazer exercícios. Resolvi começar do 15 porque é 2 aulas em sequência. Fizemos 14 exercícios na primeira aula e agora nós vamos dar continuidade. Questão número 15, questão lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme, é aquele que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os seus pontos, nos quais as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais é vertical, é lógico que o campo elétrico tem que ser horizontal, porque as linhas de força que definem o campo elétrico sempre formam 90 graus com as superfícies equipotenciais. Você vai ver isso aí, tá bom? Uma carga elétrica pontiforme, a carguinha de prova, aquela que vai se deslocar, que tem intensidade 400 microcoulombs, lembra que micro é 10 a menos 6? Foi colocada em um ponto A desse campo elétrico.
e vai passar pelo ponto B após algum tempo. Então a carga estava no ponto A, onde tem uma superfície equipotencial que vale 100 volts, e vai para um ponto B, onde tem um potencial que vale 20 volts. Galera, olha para mim. A carga é positiva, né? Então ela vai de potenciais maiores para potenciais menores. Beleza, Carlos, muito bem. Ele quer que você encontre o trabalho em joules realizado pela força elétrica para levar a carga entre o ponto A e o ponto B. Gente, qual é o potencial do ponto A? 100 volts. Qual é o potencial do ponto B? 20 volts. Qual é o valor da carga? 400 microcoulombs. 400 microcoulombs é 400 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vou só ajeitar opcional. Vou escrever 4 vezes 10 a menos 4. Se eu volto duas casas com a vírgula, expoente anda duas para a direita. Potencial de A é 100, potencial de B é 20. Qual é a formulazinha do trabalho da força elétrica? Carga que multiplica potencial de onde eu estou saindo para onde eu vou. Cuidado! VA é sempre a partida e VB sempre é a chegada. Anotou isso aí? Então, substituindo, 4 vezes 10 a menos 4, que multiplica 100 menos 20. Vamos só ajeitar, né, gente? Fica como aí? 4 vezes 10 a menos 4 vezes 80. 80 vezes 4, Carlos, dá 320 vezes 10 a menos 4. Ou posso escrever também como o quê? Traz a vírgula duas casas para a direita, o expoente anda duas para a direita. Não é menos 6, viu? É menos 2. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de uma superfície equipotencial que contém o ponto A de 100 volts até uma superfície equipotencial que contém o ponto B de 20 volts é dado por essa expressão. Letra B de bola. E o cuidado, né, gente? Não vá pegar essa diagonal vermelha. Nunca faça isso. O trabalho da força elétrica, por ser uma força conservativa, não depende da trajetória de A para B. Eu poderia levar a carga de A para B pelo vermelho, pelo amarelo ou pelo preto. Todos os resultados serão iguais. Então, mais uma vez, o trabalho para deslocar a carga de um ponto até outro só depende do potencial de partida e do potencial de chegada. Anotou isso aí? Um Oscar para você, tá bom? Questão número 16, Mackenzie. Gente, eu gosto muito dessa questão porque ela dá uma revisão geral da aula anterior. Então, ó, você tem uma carga fixa Qzona que tem um ponto B a 1 metro dela e tem um ponto A 2 metros dela. Ok? O que a questão quer? Uma carga elétrica que tem valor 10 microcoulomb, ou seja, 10 vezes 10 a menos 6, no vácuo, onde o K vale 9 vezes 10 a nona, né? Gera um campo elétrico em dois pontos A e B, conforme figura acima. Uma carga modifica o espaço ao seu redor, atribuindo nesse espaço uma propriedade chamada campo elétrico. Muito bem. Sabendo que a constante eletrostática do vácuo tem esse valor, ele quer que você encontre o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carguinha Qzinho lá do ponto B de bola para o ponto A de amor. E ele quer isso em milijoules. Lembre que milha é 10 a menos 3. Então, peraí, cara. Vou fazer a mesma coisa da questão anterior. Vou pegar a carguinha, levar ela do ponto B de bola até A de amor, não importando a trajetória. Só que a gente tem um probleminha aqui. Você não tem o potencial de B como tinha na questão anterior. E não tem o potencial de A. Tem a carga, mas não tem os potenciais. Mas espera aí, Carlos. Eu sei como calcular o potencial. Sei. É dado por essa fórmula aqui. Você viu na última aula? Constante vezes a carga que gerou o potencial é a cargona fixa, dividido pela distância da carga até o ponto. Então, aqui vai ser K vezes valor da carga fixa Q dividido pela distância. E o potencial de A vai ser o quê? K vezes carga fixa pela distância do ponto A até a carga Q. Verdade, Carlos. Então vamos calcular os potenciais, bora. Potencial do ponto B de bola, quem é o valor de K? Constante, está aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. Quem é a cargona Q? Cuidado, não é Qzinho, é Qzão, viu? É a carga que cria o potencial. Qzão é 10 microcoulomb, 10 vezes 10 a menos 6.
Posso conservar a base, somar os expoentes, 10 a menos 5 coulomb. Quem é a distância B? 1 metro. Então, vamos fazer aqui em cima logo, ó. 9 vezes 10 a nona, que é o K. A cargona, 10 a menos 5, dividido por 1. Isso aí dá 9 vezes 10 a quarta, né? Conserva a base, soma os expoentes, 9 vezes 10 a quarta. Vamos calcular o potencial no ponto A, que está a uma distância de 2 metros. Repete a fórmula, Carlos. 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 5, dividido por 2. 9 dividido por 2 dá 4,5. E aqui, conserva a base, soma os expoentes, 10 a quarta. Tem o potencial de B, tem o potencial de A, e tem a carguinha Q a ser transportada. A mesma fórmula da questão anterior. Bora comigo. Carguinha Q a ser transportada, 2 vezes 10 a menos 6. Potencial de B, 9 vezes 10 a quarta. Potencial de A, 4,5 vezes 10 a quarta. Quanto é que dá essa diferença aqui dentro do parênteses, gente? 9 menos 4,5, 4,5 vezes 10 a quarta, que multiplica 2 vezes 10 a menos 6. Isso me dá 2 vezes 4,5 dá 9, 10. A mesma base, soma os expoentes, menos 2. 9 vezes 10 a menos 2, eu posso escrever assim. Aumenta um zero aqui, o expoente que era menos 2 diminui para menos 3. Por que você botou menos 3? Porque ele quer a resposta em mili. 10 a menos 3 é mili. 90 milijoules, letra A. Ei, Carlos, sensacional. Carlos, tô gostando muito dessa aula de hoje. Ela tá revisando praticamente tudo, né? Aula muito importante realmente, viu, gente? Lá do Paraná agora, um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de forças de um campo elétrico uniforme, conforme mostrado na figura. Vamos mostrar. Partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, e somente sobre a ação da força elétrica, ele percorre uma distância de 0,6 metros. E passa pelo ponto 2. Então, ele vai se deslocar do ponto 1 para o ponto 2, 0,6 metros. Entre os pontos 1 e 2, há uma diferença de potencial, ele chamou de ΔV, mas é o U, né? A mesma coisa, igual a 32 volts. Considerando que a massa do próton tem esse valor e sua carga tem este valor, nós sabemos que a carga do próton realmente é igual à do elétron, só que positiva, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. Então, gente, o próton estava no ponto 1, vai se deslocar até o ponto 2 e ele quer saber qual é a velocidade que ele chega em 2, sabendo que a velocidade no ponto 1 é 0. Ô, Carlos, eu preciso do teorema da energia cinética. Isso, gente. Toda vida que você tem ação de forças e pedir velocidade, teorema da energia cinética. Vamos relembrar o que diz o teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é a energia cinética final menos inicial. O trabalho da força resultante pode ser o trabalho de eventuais forças externas que estão agindo no campo elétrico, mais o trabalho da força elétrica é igual à energia cinética final, mvb ao quadrado sobre 2, menos mva ao quadrado sobre 2. B é a velocidade final, VA é a velocidade inicial. Muito bem, Carlos. Então, como o trabalho da força elétrica é Q vezes U, você pode substituir e vai ficar assim, ó. Mas, Carlos, peraí. Não tem força externa aí não, né? Tem não, gente, mas poderia ter, viu? Tem algumas questões que diz assim: o trabalho de um operador vale tanto. Aí você teria que colocar aqui no trabalho da força externa. Neste caso, ela é zero. Não existe força externa aqui. Só tem força elétrica atuando no próton. Mas se existisse uma força externa, não podia dizer que é zero. Tá bom? Então, daqui, eu vou dizer então que o trabalho da força elétrica é a variação da energia cinética. Mas espera aí, o trabalho da força elétrica é Q vezes a diferença de potencial. Pronto, gente, tá aí. Q vezes U, que é o trabalho da força elétrica. U é a diferença de potencial, né? É a diferença das energias cinéticas. Final, para onde eu vou, menos inicial, de onde eu saí. Parece que agora, Carlos, é só substituir os valores, eu tenho tudo. A velocidade inicial é zero, vai ficar mais fácil ainda. Ó. Ele diz que o próton partiu do repouso, então isso aqui vai zerar, facilitando mais ainda a sua vida. Vamos substituir os valores? Bora! Só que antes de fazer isso, é opcional o que eu vou fazer. Eu poderia substituir os valores, tá? Eu vou isolar a velocidade. Tá? Opcional. Então, para isso, vamos lá. O 2 está dividindo, passa multiplicando o QU. 2QU é igual a mv2 ao quadrado.
E agora, ó, só ajeitando, o m que está multiplicando passa dividindo, 2QU sobre m. Uma coisa ao quadrado, gente, como a velocidade é sempre positiva, eu não vou levar em conta o valor negativo aqui da raiz, né? Então, a velocidade vai ficar só o valor positivo, porque seria mais ou menos. Mas como velocidade é positiva, 2QU sobre m. Eu resolvi isolar a velocidade porque fica mais fácil de fazer as contas, tá? Mas poderia substituir. Agora sim, agora eu vou substituir. Quem é a carguinha que está sendo transportada? É o próton, que tem carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quem é a diferença de potencial? ΔV, que eu vou chamar de U, 32 volts. Qual é a massa do próton? 1,6 vezes 10 a menos 27. Tem todos os dados, substitui aqui, ó. 2 vezes, carga 1,6 vezes 10 a menos 19, diferença de potencial 32 e a massa 1,6 vezes 10 a menos 27. Tá doidinho para fazer uma coisa, né? Cortar 1,6, já passei a faca, ó. Como é que fica lá em cima, gente? 2 vezes 32, 64, vezes 10 a menos 19. E aqui embaixo, 10 a menos 27. E agora o que é que eu vou fazer? O 10 a menos 27 sobe positivo 10 a 27. Conserva a base, 27 menos 19 dá 8. Então a velocidade ficou raiz de 64 vezes 10 à oitava. Quem é a raiz de 64, gente? 8. Quem é a raiz de 10 à oitava? 8 divide 2 fica 4. Então, conclusão, a velocidade do próton é 8 vezes 10 à quarta metros por segundo. Carlos, qual é a alternativa então? Letra C. Você gostou dessa questão, gente? Nunca esqueça como proceder quando pedir velocidade. Teorema da energia cinética. Questão número 18. Simplesmente magnífica. É uma questão que tem que ter muito cuidado. Vai fazer escola militar, você das Olimpíadas, fique atento. É uma questão muito perigosa. Eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer. Questão militar, lá da EPK. Uma partícula eletrizada positivamente, com carga elétrica 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, é lançada com energia cinética de 3 joules no vácuo. Então, ela é lançada com uma certa velocidade. De um ponto muito distante, isso é importante, em direção a uma outra partícula fixa com uma carga igualzinha dela. Então, elas têm o mesmo sinal. Eita, então a carga está vindo, mas elas têm o mesmo sinal. O que é que vai acontecer? Calma. Considerando apenas a presença de forças elétricas, qual é o valor máximo da força elétrica que age entre as cargas? Como assim, professor? Valor máximo? 15, 25, 40, 85. Bem devagarinho, a solução precisa de cuidado. Eu vou ler junto com você. Tá no chat ao vivo? Vá acompanhando comigo a leitura. Manda um alô aí. Sendo a força elétrica a força resultante, que é a única que existe, ele diz no enunciado, e notando que ela será responsável por frear a carga. Frear? Sim, as cargas têm mesmo sinal. Então, à medida que a carga se aproxima, a força entre elas é de repulsão. Então, ela quer se aproximar, mas tem uma repulsão, porque elas têm o mesmo sinal. Ah, é mesmo? Essa força elétrica de repulsão, gente, esse é o detalhe decisivo. Será máxima quando a carga lançada apresentar velocidade nula, menor distância entre elas. Não entendi, cara. Gente, a partícula vai se aproximando, mas vai sofrendo uma repulsão. À medida que ela vai se aproximando, chega uma hora em que ela para e depois volta. Então é quando ela para que a força de repulsão é máxima. Por quê? Porque quando ela parar para poder voltar, ela está na menor distância possível. E você sabe, quando a distância diminui, a força aumenta. Lei de Coulomb. Caramba, é mesmo. Faz um esquema para mim, Carlos. A partícula foi lançada de um ponto muito distante, lá no infinito, entre aspas, com uma certa velocidade V1. Ela vai se aproximar e quando chegar neste ponto aqui, gente, ela para. Sim, ela tem que parar. Sabe por que ela tem que parar? Porque ela vai voltar. Ela para e devido à repulsão ela volta. É um ponto de retorno. Velocidade zero, energia cinética zero.
E os detalhes que eu coloquei aqui para você, gente. Ó, ao usar o termo muito distante, aprendemos isso na última aula. Devemos lembrar que no infinito, que é o referencial no qual é medida a energia potencial e o potencial elétrico, a energia potencial é nula. Lembra? E ele disse que ele foi lançada lá desse ponto muito distante com a energia cinética de 3 joules. Então, quando essa partícula se aproxima daqui, gente, aqui a energia cinética é 0. E a energia potencial? Última aula. KQQ sobre D, onde Q, Qzão e Qzinho são as cargas e D é a distância entre elas. Mais uma vez, essa distância é a mínima possível, porque a força atingiu sua repulsão máxima. A carga vem freando, para e depois volta, devido à repulsão. É nessa parada que ela atinge a sua repulsão máxima ou distância mínima. Carlos, então eu tenho que usar a conservação da energia mecânica. Pois é, gente, a conservação da energia mecânica diz que a soma da energia cinética com a energia potencial de qualquer tipo, gravitacional, elástica, elétrica, tá? É sempre constante, se não houver forças dissipativas. Então lá vou eu, pegando a energia mecânica no ponto B de aproximação máxima e dizendo que ela é igual à energia mecânica em A lá no infinito. Então, energia mecânica é a soma da potencial mais a cinética. Então, eu vou dizer que no ponto B de bola, a cinética é 0, porque ela tem que parar para poder voltar. Força máxima, distância mínima, parou. Energia cinética em B é 0. E lá no ponto A, no infinito, quem é que é 0? A potencial. Então, ficamos que a energia potencial em B é igual à energia cinética em A. Mas ele deu a energia cinética em A, lembra? 3 joules. Então, daqui eu tiro que KQQ sobre D é igual a 3. E olha o que eu vou fazer agora. Ele não quer a força máxima, eu vou isolar o D, porque o D existe lá na fórmula da força elétrica. Ó. Eu passo o D para lá e o 3 dividindo. Então, a distância para as quais a força atinge seu valor máximo é KQQ sobre 3. Ok, gente. Qual é a fórmula da lei de Coulomb? KQQ sobre D ao quadrado. Mas quem é D? KQQ sobre 3. Eu posso substituir o D aqui embaixo? Faça devagarinho, viu, gente? Vou fazer bem devagarinho. Ó. Fica KQQ em cima sobre... Quem é a distância? KQQ sobre 3 ao quadrado. Galera, divisão de frações. Conservo o numerador e multiplico pelo inverso disso aqui. Quem é o inverso de 3 ao quadrado? 9. Que é o inverso de KQQ ao quadrado? KQQ e KQQ. Fiz isso porque eu quero usar o massacre da serra elétrica. Cortei KQQ com KQQ. Então, a força ficou 9 dividido por K, Qzão, Qzinho. Gente, achei porque eu tenho esses valores. O K é 9 vezes 10 a nona. As duas cargas têm o mesmo valor, foi dito no enunciado, 5 microcoulomb. 5 vezes 10 a menos 6 coulomb cada uma. Substituindo, fica 9 dividido por 9 vezes 10 a nona, 5 vezes 10 a menos 6 e 5 vezes 10 a menos 6. Carlos, corta 9 com 9. Ao cortar 9 com 9, eu vou subir as potências, tá legal? O 10 a menos 6 subiu positivo, 10 a menos 6 subiu positivo e o 10 a nona subiu negativo. E embaixo, 5 vezes 5, 25. Aqui em cima fica o que, gente? Conserva a base e soma os expoentes. 6 mais 6 menos 9 dá 3. 10 ao cubo dividido por 25. 10 ao cubo é 1000. 1000 por 25, 40 newtons. Carlos, eu poderia já ter substituído K, Q e Q aqui na distância e depois ter jogado aqui? Sim, só que você ia fazer muito cálculo. Era melhor ter deixado assim que você fazia só um cálculo, tá bom? Mas você pode fazer para testar. 40 newtons, letra C. Ei, nível da questão? Difícil. Se você não tivesse assistido essa aula, talvez tivesse encontrado dificuldade nessa questão. Tá legal, gente? Questão 19. Vamos agora para Londrina, chegando aí a 40 minutos de aula. O esquema a seguir representa uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Beleza. Vá dando uma olhada aí, gente. Cada 2 quadrinhos tem 20 centímetros. Então, se 2 quadrinhos é 20 centímetros, cada quadrinho desse tem 10 centímetros.
Observe que o campo elétrico está vindo da esquerda para a direita. Então, aqui deve ser positivo e aqui deve ser negativo. Olha o sentido da seta, tá vendo? Muito bem, Carlos. O que é que ele quer? Sabendo que o módulo do vetor campo elétrico é 200 Newton por Coulomb ou 200 volts por metro, a diferença de potencial entre os pontos x e y mostrados é... Que fórmula eu vou usar, hein, Carlos? Diferença de potencial entre duas superfícies equipotenciais é o valor do módulo do campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Não é a distância entre os pontos. Então, por favor, não vá fazer a diagonal aqui XY, você vai errar. Gente, mais uma vez, isso é muito sério. A distância que você usa é a distância entre as superfícies equipotenciais que contêm os pontos que ele deseja. Então, bora, gente. Já sei o valor do campo elétrico, 200 Newton por Coulomb. E atenção, qual é a distância entre as superfícies equipotenciais que contêm os pontos x e y? 3 quadrados. Cada quadradinho mede 10 centímetros, porque se 2 mede 20, cada um é 10 centímetros. Então, a distância é 30 centímetros. Em metros, porque sistema internacional, quando eu uso Newton por Coulomb, é a mesma coisa que volt por metro, a distância tem que estar em metros sempre. 30 centímetros eu dividi por 100, 0,3 metros. Não acredito que é só fazer isso. Multiplicar o campo elétrico, que é 200, pela distância em metros, que é 0,3. 200 vezes 0,3, está aí o valor da diferença de potencial elétrico entre os pontos x e y. Uma diferença de potencial que sempre está levando em conta o fato do ponto x ter um potencial maior que y. Por que x tem um potencial maior que y? Porque o campo elétrico vem da esquerda para a direita, sai do positivo, vai para o negativo. Positivo tem potencial maior, negativo tem potencial menor. Letra C. Show de bola. Olha uma questão do dia a dia falando de tempestade. Questão número 20 vem lá da Unesp. Vamos comigo, Carlos. Quando a atmosfera está em condições de estabilidade, não se avizinham tempestades, por exemplo. Existe um campo elétrico uniforme nas proximidades da superfície terrestre, que tem módulo e intensidade 130 volts por metro, ou Newton por Coulomb, aproximadamente, tendo a Terra carga negativa e a atmosfera as nuvens positivas. Então, ó, positiva nuvem, Terra negativa. Como é o campo elétrico? Descendo! Nasce no positivo, morre no negativo. Show de bola! Faça uma linha horizontal. Questão discursiva, tá, gente? Para representar a superfície da Terra, atribuindo a essa linha o potencial zero, onde está a Terra na superfície zero. Represente todas as linhas ou todas as superfícies equipotenciais acima dessa linha, correspondente às alturas 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e 5 metros, assinalando de um lado de cada linha a altura e do outro o respectivo potencial elétrico. Gente, vamos fazer logo a A, depois a gente vem para B. Gente, ele diz que o campo elétrico é 130 volts por metro. O que significa isso? A cada 1 metro, o potencial varia de 130. Então, como ele nasce no positivo e vai para o negativo, se a Terra é zero, então quando você vai subindo, ele vai aumentando, né? Porque a nuvem é positivo, maior, e a Terra é negativo, menor. Então, começou com zero. Com 1 metro, 130. Com mais 1 metro, vai aumentando 130. 260. Mais 1 metro, 390. Tá vendo que eu estou indo de 130 em 130? Mais 1 metro, 520. Mais 1 metro, 650. Ele pediu para fazer, gente, até 5 metros. Aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Pronto, gente. Representei. O que é que ele pediu na B? Qual deveria ser a carga elétrica de um corpo que tem massa 1,3 kg? 1,3 kg, bem pequenininho, né? Para que ele ficasse levitando. Veja, Carlos, a coisa mal assombra. Levitar devido a esse campo elétrico. Adote que a gravidade é 10. Aí depois ele faz uma pergunta muito interessante para uma questão discursiva. Na prática, seria possível um corpo de 1 kg ficar levitando na atmosfera? A gente já sabe que não, né, gente? Você já viu alguma coisa de 1 kg levitando aí? Não.
Considere para isso que uma nuvem de tempestade tem algumas dezenas de coulombs. Então, uma tempestade, uma nuvem gigantesca, gente, tem apenas alguns coulombs. E ele pede para você, comparando essas duas coisas aí, o equilíbrio da massa com o fato de que uma nuvem tem algumas dezenas de coulombs, se era possível um corpo de 1,3 kg, 1,3 kg, ficar levitando. Galera, vamos lá comigo. Aqui está a carga. Para que ela levite, é preciso que a força restante sobre ela é zero. Ora, nós sabemos, gente, que a gravidade faz com que exista uma força-peso para baixo. Você já aprendeu isso nas nossas aulas de dinâmica, né, gente? A força-peso é uma força para baixo. Então, a força-peso está para baixo. Para equilibrar essa gota, tem que ter uma força elétrica para cima. Para um pouquinho. Galera, preste atenção. O campo gravitacional é o habitat das forças gravitacionais. Para que eu tenha uma força gravitacional, eu preciso ter um campo gravitacional. Para que eu tenha uma força elétrica, para equilibrar a carga, eu preciso ter um campo elétrico. Então, gente, pense assim, o campo é o habitat das forças. As forças moram nos campos. Força gravitacional, que é o peso, mora no campo gravitacional. É uma coisa bem popular isso, tá? E a força elétrica mora no campo elétrico. Então, para que essa gota fique levitando, é necessário que a força elétrica sobre ela seja para cima, porque senão não tem como equilibrar ela. E equilibre a força-peso. É o que eu digo aqui em cima, gente. Então, da condição de equilíbrio, eu vou dizer que a força elétrica, módulo da carga vezes o campo elétrico, é a massa vezes a gravidade. Gente, isolando agora o valor da carga elétrica, módulo da carga elétrica é massa vezes gravidade dividido pelo campo elétrico. Os valores já foram dados na questão, gente. O campo elétrico é 130 volts por metro, a massa é 1,3 kg e a gravidade é 10. Substituindo os valores, 1,3 vezes 10 dividido por 130. Isso dá 13 por 130, 0,1 coulomb. Olha para mim, gente. Se uma nuvem gigantesca tem poucas dezenas de coulomb, uma carguinha dessa tendo 0,1 coulomb, seria impossível uma carguinha dessa armazenar isso. Não entendi, cara. De novo, a nuvem é gigantesca. Ela tem algumas dezenas de coulomb. Por exemplo, 60 coulombs. Como é que uma nuvem que é gigante tem 60 coulombs? Como é que uma carga de apenas 1 kg vai ter 0,1 coulomb? Não dá, gente. É um valor muito alto para algo tão pequeno em comparação com a nuvem. Percebeu? E um detalhe para você. Você concorda que a carga é negativa? Sim. Se o campo elétrico é para baixo e a força elétrica é para cima, vimos na aula de campo elétrico. A carga tem que ser negativa para que a força e o campo tenham sentidos contrários. O peso sempre é para baixo porque a massa é sempre positiva. Por isso que o peso sempre acompanha a gravidade. A força elétrica nem sempre acompanha o campo elétrico. Se a carga for negativa, ela tem sentido contrário. A gente volta a falar sobre isso ainda hoje. Tá bom, gente? Então, resposta: não seria possível, pois se uma nuvem que tem dimensões gigantescas somente pode armazenar dezenas de coulomb, como é que um pequeno coulomb, um pequeno corpo pode armazenar 0,1 coulomb? Jamais ele pode armazenar isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Ele só levita se tiver 0,1 coulomb. Mas é impossível ele ter essa quantidade de carga elétrica, ok? Acho que eu entendi, Carlos. Muito legal. Tá aí as respostas da questão. 0,1 coulomb. A justificativa não é possível, tá? Gente, vamos agora fazer duas questões simplesmente espetaculares. Eu acho essa questão simplesmente magnífica. Quando cai em Enem, vestibulares, sobre esse assunto, eles geralmente perguntam isso aí. Questão da FUVEST que eu adaptei. Diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos meios mais importantes é o fato de uma membrana celular, olha a física do dia a dia, gente, que separa o interior celular do exterior, apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente. O que resulta no surgimento de uma diferença de potencial. Sim, se eu tenho carga positiva de um lado e carga negativa do outro, os potenciais são diferentes. Vai surgir uma diferença de potencial ao longo da membrana.
Considere que U cresce em linha reta de 0 até um valor U0, na região entre x igual a 0 e x igual a d. Ele está dizendo, gente, que em uma certa distância o potencial elétrico varia conforme uma reta. Muito bem, está aí a informação que ele deu, está confirmada aqui no desenho. Aqui estão os cátions, que são as positivas, aqui estão as negativas. Nós temos um campo elétrico uniforme aqui dentro, porque se de um lado eu tenho positiva, do outro eu tenho negativa, eu tenho um campo elétrico aqui. E este campo elétrico vai justificar a diferença de potencial. Não é assim, gente? Gente, nós estamos falando do nosso corpo, uma célula, tá bom? Letra A, indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula. E letra B, obtenha o valor do campo elétrico em volts por metro ou newton por coulomb. Considerando, gente, que a membrana tem apenas 64 angstrom. O que danado é isso? 10 a menos 10. Então, gente, essa é a espessura da nossa membrana da célula. 10 a menos 10 metros. É muito fino, muito menor que um fio de cabelo, né, gente? E ele disse que o valor de U0 é 0,08 volts. Então, vamos começar a solução? Campo elétrico está de graça, ele vai do positivo para o negativo. Gente, nunca esqueça disso. Nasce no positivo e morre no negativo. Do positivo para o negativo sempre o campo elétrico está aí, nascendo no positivo e morrendo no negativo. Muito bem, Carlos. Entendi. Então, o campo elétrico vai apontar para o interior da célula. Olha aqui, gente, interior celular. Ele está apontando para o interior da célula. Porque as cargas positivas geram um campo elétrico de afastamento e as negativas de aproximação. Entendi, Carlos. Como é que eu vou calcular o campo elétrico? Gente, diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância entre as placas. Que massa, Carlos. O campo elétrico é o que você quer. A distância entre as placas é 64 vezes 10 a menos 10, que é o angstrom que você falou, né? E a diferença de potencial, gente, é maior menos o menor. Na hora de usar a fórmula, maior menos o menor. O zero é 0,08, que é o maior. E o menor é 0. 0,08 menos 0 dá 0,08. Se eu quiser colocar em notação científica, né, gente? A vírgula anda duas casas, o expoente fica menos 2. Já tem o D, já tem o V. Aliás, já tem o D, já tem o U. É só achar o E. Que fórmula eu vou usar? Diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância. Gente, questão top. Anote aí, viu? Questão para cair você dizer, rapaz, Carlão, você acertou aquela questão? Pois é. Achando o campo elétrico, então, é U dividido por D. Quem é o U? 8 vezes 10 a menos 2. Quem é o D? 64 vezes 10 a menos 10. Cuidado agora. O que é que eu vou fazer aqui em cima? 8 eu vou botar 800 para poder dividir o 64. Em uma das aulas do nosso curso de matemática, eu disse que sempre procurasse deixar esse número maior que o de baixo, né? Então, 8 eu fui para 800 para deixar maior que 64. Quando eu andei duas casas, o expoente, que era menos 2, diminui para menos 4. Menos 4 é diminuir. E agora o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar o 10 a menos 10 para o numerador. Passa positivo. E como é que fica aqui, então? Lá vou eu, ó. 800 por 64 é 12,5. E aqui, conserva a base, soma os expoentes. 10 menos 4 dá 6. O valor do campo elétrico, então, só ajeitando, né? Andando com a vírgula uma casa para a esquerda, o expoente anda para a direita. Eu fiz isso por causa das alternativas. Esse valor está errado? Não. Mas eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente anda para a direita. A única diferença é que isso aqui está em notação científica. Notação científica é quando esse número aqui fica entre 1 e 10, com uma potência de 10 apropriada. Gente, que campo elétrico gigantesco existe no nosso corpo. Você pode realizar seus sonhos, porque o campo elétrico no interior do seu corpo é semelhante ao campo elétrico de uma tempestade. Portanto, 1,25 vezes 10 a sétima volts por metro é o valor do campo elétrico, que era uma questão discursiva. E chegamos, gente, à questão espetacular. Essa questão ela tem uma história na física. Ela é a questão que explica a quantização da carga elétrica do elétron. A carga de um corpo é múltiplos de uma carga elementar da carga de um elétron. A gente chegou a comentar isso logo no início de eletrostática e agora nós vamos justificar isso. Questão 22 tem história, questão lindíssima, tá bom? Vamos a ela. A figura esquematiza o experimento de Robert Millikan,
para a obtenção do valor da carga do elétron. A gente vai ver que são múltiplos do valor do elétron de 1,6 vezes 10 a menos 19. O vaporizador borrifa, ou seja, joga gotas de óleo extremamente pequenas, que no seu processo de formação são eletrizadas. E ao passar por um pequeno buraquinho, ficam sujeitas a um campo elétrico uniforme, estabelecido entre duas placas A e B, uma positiva e uma negativa, mostradas na figura. Então, para simplificar, gente, jogou-se gotas de óleo aqui dentro, e essa gota aqui está dentro de um campo elétrico, ó, positiva de cima, negativa de baixo. A gota está aqui, tá certo? Muito bem, cara. Variando adequadamente a tensão, gente, anote aí, tensão, como a gente vai desenrolar aí ao longo das aulas de eletrodinâmica, são mais de 10 aulas de eletrodinâmica, viu, gente? Ainda vou preparar para você, tá? Então, vamos lá. Carlos, variando adequadamente a tensão entre as placas, ou seja, a diferença de potencial, tensão é o mesmo que diferença de potencial. Millikan conseguiu estabelecer uma situação na qual a gotícula mantinha-se em equilíbrio. Ah, já sei, força elétrica igual peso. Show. Conseguiu medir cargas de milhares de gotículas e concluiu a quantização da carga elétrica, múltiplos do seguinte valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. Em uma aproximação da investigação descrita, pode-se considerar que uma gotícula de massa 1,2 vezes 10 a menos 12 kg atingiu o equilíbrio entre as placas separadas por 1,6 centímetros, estando sujeita apenas às ações do campo elétrico, que vai criar a força elétrica, e o campo gravitacional, que vai criar a força-peso. Campos são os habitais das forças. Supondo que entre as placas estabeleça-se uma diferença de potencial. Eu sei que é com N de navio, tá, gente? É porque quando a gente faz a formatação, o computador ele muda N para M, mas aqui é um N de navio, tá bom? Pronto, gente, eu ajeitei N de navio. Então, supondo que a tensão supondo que entre as placas se estabeleça uma tensão de 6 vezes 10 ao quadrado volts, que é a diferença de potencial, ele quer saber, gente, qual é a quantidade de elétrons em excesso na gotícula. Então, ela vai estar eletrizada negativamente. Ele quer o número de elétrons. Cara, como é que eu vou fazer uma questão dessa? A gente começa, gente, de uma forma muito parecida com aquela questão da tempestade. Ó. Para que a gotícula fique em equilíbrio, é necessário que a força resultante sobre ela seja nula. Assim, como já sabemos, a força elétrica deve ter o mesmo valor, a mesma direção e sentido contrário da força-peso. Sim, porque para estar em equilíbrio, a resultante é zero. Forças para cima tem que ser igual às forças para baixo. Como o campo elétrico é vertical e para baixo, por quê? Porque aqui em cima não é positivo e aqui embaixo não é negativo, o campo elétrico é de cima para baixo, igual à questão da tempestade. A carga é negativa. Por quê, professor? Porque se o campo elétrico é para baixo e a força elétrica é para cima, a carga tem que ser negativa. Está aqui, gente. Ó, o peso está para baixo, a carga tem que ser negativa. Por quê? Porque se o campo elétrico é para baixo, por que ela é para baixo? Porque ele sai do positivo e vai para o negativo. A força elétrica, por ser contrária ao peso, para equilibrar, ela está sendo contrária ao campo elétrico. Então, a carga realmente é negativa. A diferença de potencial é criada por uma bateria, geralmente. Então, do equilíbrio, eu vou dizer que a força elétrica é igual ao peso. Força elétrica é módulo da carga, eu sei que é negativa, mas a gente trabalha em módulo, vezes o campo elétrico. E o peso é massa vezes gravidade. Agora, bem devagarinho. Galera, você não já sabe que a diferença de potencial é campo elétrico vezes distância? Então, no lugar do campo elétrico, eu vou substituir por diferença de potencial por distância. De novo, gente, ó. Tá vendo esse campo elétrico aqui? Eu sei que a diferença de potencial é campo elétrico vezes a distância. Ele deu a diferença de potencial. Por isso que eu vou substituir o campo elétrico por diferença de potencial sobre distância. E uma outra coisa que a gente já aprendeu lá na aula de eletrização é o módulo da carga é o número de partículas vezes a carga de um elétron. Essa fórmula a gente já viu lá em eletrização. Módulo da carga elétrica é o número de partículas, número de elétrons, vezes a carga de um elétron, a chamada carga elementar. Então, no lugar do módulo de Q, eu vou colocar N vezes a carga de um elétron, e no lugar do campo elétrico, eu vou colocar U sobre D. Posso substituir, gente? Substituir, ó. Módulo da carga N vezes E, campo elétrico U sobre D, igual a mg.
Muito bem, cara. E agora, o que é que você vai fazer? Vou passar o D para o outro lado. Ele quer N de navio, ele quer o número de partículas. Então, vamos isolar o N, né? Módulo da carga vezes a diferença de potencial passou dividindo. Então, o número de elétrons é dado por essa expressão aqui. Carlos, eu já tenho todos os valores, né? Já tem a massa, 1,2 vezes 10 a menos 12 quilogramas. Já tem a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Já tem a distância. Agora, cuidado, não pode ser em centímetro. Tem que ser em metros. Como é que eu transformo centímetro para metro, gente? Divido por 100 ou multiplico por 10 a menos 2. Opcional, porque se 1 metro tem 10 ao quadrado centímetros, 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Muito bem, Carlos. Módulo da carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a diferença de potencial, 6 vezes 10 ao quadrado. Já tem tudo, gente. É só substituir com muita calma. Massa, 1,2 vezes 10 a menos 12. Gravidade, 10. Distância, 1,6 vezes 10 a menos 2. Módulo da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. E diferença de potencial, 6 vezes 10 ao quadrado. Vamos bem devagarinho. Cortar 1,6 com 1,6. Lá em cima ficou 1,2 vezes 10 dá 12. Potências de mesma base, conserva a base. Menos 12 com menos 2 dá menos 14. E aqui embaixo, 6 vezes, conserva a base, soma os expoentes, menos 17. O que é que eu fiz aqui, Carlos? 10 a menos 17 subiu, ficou 12 vezes 10 a menos 14 vezes 10 a 17 por 6. E agora, o que é que eu vou fazer? 12 dividido por 6 é 2, e aqui conserva a base e soma 2 vezes 10 a terceira elétrons em excesso. 2.000 elétrons em excesso tem a gotícula. Pau! Acertou geral, letra A. Ei, esse pô aí é no desânimo e na preguiça, porque você nasceu para brilhar. É com alegria, né? Vamos bater palmas, né? Deixa eu bater palmas também, tá? Adoro vocês, viu? Nos encontraremos com a eletrodinâmica de novo, com a nossa aula 72. Valeu!